Bom, a gente vai te mostrar agora alguns recortes da pesquisa Latam Pulse da Atlas Intel Bloomberg, que foi divulgada durante essa manhã. E a gente começa te trazendo aqui um pouco do desempenho do presidente Lula. O índice de desaprovação do presidente aumentou em relação ao levantamento de abril. Vamos ver? 53,7% dos que foram consultados desaprovam o desempenho de Lula. 45,4% aprovam o trabalho do presidente e 0,7% não souberam responder. No levantamento de abril, o índice de desaprovação era 50,1%. A aprovação foi de 46,1%, 3,8% não souberam avaliar. A pesquisa também perguntou em quem você votaria se a eleição fosse no próximo domingo. Vamos dar uma olhada? O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL ficaria com 46,7%. O presidente Lula do PT teria 43,9% das intenções de voto. Já Ciro Gomes do PDT, 3,8%. Votos brancos e nulos somam 2,5%. Simone Tebet do MDB ficaria com 2,1%. Outro candidato de 2022, 0,7%. Não sabem, 0,3%. E em um outro cenário, Jair Bolsonaro sai da disputa e entra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Confira. O presidente Lula, nesse cenário, lideraria com 44,1%. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ficaria com 33,1%. Ronaldo Caiado, do União, 4,7%. Pablo Marçal, do PRTB, 4,6%. Ciro Gomes, do PDT, 3,6%. Ratinho Júnior, do PSD, 2,1%. Eduardo Leite, também do PSD, 1,8%. Romeu Zema, do Novo, 1,4%. Votos brancos e nulos e não souberam responder, ficou em 4,6%. E nesse cenário que a gente vai ver agora, sai então Tarcísio de Freitas e Bolsonaro e entra então a Michele Bolsonaro. Veja só, Lula ficaria nesse caso com 44,4% das intenções de voto, Michele Bolsonaro do PL com 33,5%, Ronaldo Caiado com 4,8%, Romeu Zema 4%, Ratinho Júnior 3,9% e Ciro Gomes 3,2%. Eduardo Leite, 2,2% e Pablo Marçal com 2,1%. Votos brancos ou nulos e não souberam responder, ficou em 1,8%. O levantamento ouviu 4.399 pessoas entre os dias 19 e 23 de maio. E a margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. E olha, para falar um pouco sobre essa queda da aprovação do governo Lula, bem de todas as questões como a briga política por trás do IOF, a gente conversa agora com Rafael Cortez, sócio da Tendências Consultoria. Muito boa tarde para você, Rafael. Obrigado, então, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Boa tarde, Débora, todo mundo que está ouvindo vocês nessa tarde de hoje. É um prazer estar conversando aqui. Perfeito. Rafael, antes mesmo da gente entrar nessa questão, né, do IOF, não é incomum, aliás, né, a gente ter agora, ultimamente pesquisas que mostrem a desaprovação do presidente Lula diante, né, da atuação do seu governo. Como que você avalia esse cenário nesse momento, principalmente, né, depois a gente ter uma crise instaurada como a que temos, que é a do IOF, que a gente vai detalhar daqui a pouquinho, logo mais. Bom, em primeiro lugar, é notar que o quadro complicado para o governo, do ponto de vista da popularidade presidencial, permanece, né? O governo até tinha tido uma boa notícia nas pesquisas de antes da crise do INSS, e os levantamentos mais recentes têm mostrado ou estabilidade ou uma perda de rejeição, como é o caso agora que vocês mencionaram da Atlas. Então, é um capital político muito preocupante do ponto de vista da construção da reeleição. A razão por trás desse aumento de rejeição tem muito a ver com a crise do INSS. Como é que a gente extrai essa evidência? Porque em outros questionamentos, sobretudo naquele que eles perguntam qual é o principal problema do Brasil na visão do eleitorado, houve uma puxada bem relevante no peso da corrupção. E a questão do INSS, ela além de trazer
o debate de uma maneira concreta, né, o debate sobre corrupção, ela também trata de uma questão muito próxima a um conjunto muito importante dos eleitores, né? Você está falando aqui do rendimento da aposentadoria, fraudes, e isso não é uma agenda que é fácil o governo conseguir escapar, de tal sorte que mesmo antes agora de estourar esse novo desdobramento do IOF, que pode trazer consequências para a atividade econômica, o fato é que a popularidade presidencial, nesse momento, não autoriza um cenário em que o presidente Lula consegue a reeleição. Bom, falando um pouco mais sobre essa questão do IOF, né, Rafael, a gente tem deputados e senadores nesse momento reagindo duramente a essa questão do IOF, inclusive o próprio deputado Hugo Mota chegou a afirmar, né, chegou a alertar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segundo ele, de que o Congresso derrotaria o governo, foi o termo utilizado ali por Hugo Mota. Isso se o governo decidisse seguir com essa medida. O governo tem subestimado o capital, o custo político dessa estratégia arrecadatória nesse momento, na tua visão? Eu não sei se tem subestimado, né? Porque a própria escolha do IOF, Débora, já é, de alguma maneira, um realismo político de que eles não conseguem aprovar muito mais coisas no legislativo e, portanto, escolhem o IOF em parte para conseguir driblar essas amarras da ausência de força do presidente Lula e seu governo junto ao legislativo, incluindo os partidos da base aliada. Talvez o que a equipe econômica e o governo tenham subestimado é, na verdade, o nível de ruído que determinadas matérias geram, né, como foi o caso do IOF, assim que é anunciado um mau humor dos mercados, uma repercussão política muito negativa, o governo reconhece isso, retira uma parte das medidas para tentar acalmar esse movimento e não tem sido suficiente a ponto de, eventualmente, o governo ter que mudar de direção mais uma vez sobre como ele quer gerir as suas contas, pensando nesse biênio 25-26. Então, nesse sentido, o governo parece ter subestimado uma ideia de que, nesse momento, fazer política fiscal ancorada em aumento de arrecadação tem uma repercussão das mais negativas. E o que é desafiador para o próprio governo? Que foram eles, né, foi o governo que construiu essa atual regra, né, o chamado novo marco fiscal, que demanda aumento de arrecadação, algo que ele não consegue mais fazer, daí toda a incerteza que pode transbordar lá na frente em mais barulhos adicionais daqueles que a gente já está vivendo nesse momento, não só na política, mas também na economia. Uhum. Agora, pensando nessa questão desse clima político, né, entre Executivo e Congresso, porque, aliás, não é a primeira vez que a gente vê ali um clima um pouco mais tenso. Com essa reação mais dura que a gente viu, principalmente até de base aliada do próprio presidente Lula, como que o senhor avalia esse desgaste político que o governo está pagando para poder ver, ou seja, esse desgaste político gerado por essa decisão de manter o IOF nesse momento e principalmente quando também há um desgaste com a própria base aliada do governo? É um processo que vai se retroalimentando, né, Débora? O governo fica preso na questão fiscal, não consegue construir a sua estratégia. É uma estratégia que, de novo, passa por aumento de arrecadação, mas ele não consegue fazer. Então, sistematicamente, ele precisa ou cortar, anunciar corte de gastos, ou acaba decepcionando os agentes de mercado em relação à questão fiscal. Bom, quando o governo tenta tomar medidas como o do IOF, vem esse barulho junto à sociedade, junto aos grandes grupos econômicos, a pressão existe, e aí os parlamentares que já estão insatisfeitos com o Planalto reforçam ainda mais a temperatura e a instabilidade política. Quando aparecem pesquisas como essa que a gente também está repercutindo, ou seja, quando o olhar do eleitorado entra em jogo, a gente vê que, ao fim e ao cabo, o que o governo está tentando fazer e não consegue fazer é gerar uma agenda positiva, seja para melhorar as relações com o Congresso,
seja para melhorar a confiança na economia, seja para aumentar a popularidade presidencial. O governo tentou fazer alguns outros movimentos que ainda não vão ser captados nessas pesquisas, como, por exemplo, isenção em relação à conta de luz, mas o fato que é uma agenda negativa e tem machucado bastante a preferência do eleitorado em relação ao governo. Rafael, e em relação à revogação, né, por parte do Congresso dessa medida, desse aumento do IOF, né? O presidente da Câmara, o Hugo Mota, ele já defendeu, inclusive, né, a derrubada do decreto. E eu quero entender se você vê realmente um risco real do Congresso sustentar, talvez, essa questão dessa revogação por parte do Congresso, visto que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que caso o IOF não seja mantido, a situação vai ficar bastante delicada. E eu te pergunto isso, se você vê realmente o Congresso ir na frente com essa discussão e derrubando esse IOF, porque se tiver qualquer tipo de contingenciamento, agora isso também respingaria na questão das emendas parlamentares, né? Então, você acredita realmente, Rafael, que o Congresso vai levar a fundo essa disputa nesse momento, diante da pressão, inclusive, que a gente sabe que parlamentares têm sofrido de determinados setores da economia? A minha leitura é que o risco é real. Mas, de fato, esse debate não vai ser resolvido sem o governo propor alguma alternativa, sob pena de, eventualmente, chegar ao nível de derrubar o decreto. E digo isso por conta dessa pressão política que você bem aponta, é crescente, ela é importante para alguns parlamentares que querem fazer oposição ao governo, então isso também abastece toda essa insatisfação, seja da oposição, digamos, formal, seja da própria base aliada, que também sistematicamente reclama e nem se comporta, ao fim e ao cabo, como partido de base aliada. Esse ponto que você mencionou, que o ministro Haddad chamou a atenção no sentido de que, olha, se derrubar o IOF, a situação vai ficar, do ponto de vista da administração pública, muito complicada, mas também para a execução das emendas parlamentares, porque, nesse caso, haveria necessidade de um contingenciamento ainda maior. O fato é que os parlamentares ainda têm um nível de recursos importantes, ainda podem, no futuro, fazer pressão por mais desses recursos, e não me parece que, diante do mal-estar causado, que o governo vai conseguir simplesmente manter a política tal como ele desenhou. É difícil antecipar qual seria essa medida alternativa, mas o fato é que, se tem algo que é muito difícil de passar no Congresso nesse momento, é alguma coisa que esteja relacionado a incremento de arrecadação. Rafael, agora em relação à comunicação política, né? Você acha que faltou estratégia de comunicação por parte do governo para poder justificar o aumento do IOF como uma medida emergencial de compensação fiscal, talvez? Ou esse desgaste ele já era inevitável, independente de narrativas? Algum desgaste já era natural, não se faz política dessa natureza que não tem algum tipo de barulho, ainda mais sob era de polarização muito forte, né, política, então acho que alguma coisa era natural. Agora, o fato do governo, no mesmo dia, ter recuado de uma parte da medida, mostra que, em alguma medida, isso não estava no script, não foi bem pensado, né? Seja do ponto de vista da escolha, ou seja, da estratégia, seja da comunicação. E o problema da comunicação me parece que é ainda mais grave, porque o anúncio foi feito num dia em que o governo divulgava um relatório das suas contas e tinha anunciado um contingenciamento, um bloqueio orçamentário maior daquilo que esperado pelo mercado. O que significa que, olhando só do ponto de vista do bloqueio das despesas, o governo ia trazer uma notícia positiva para os agentes econômicos. Mas, como também, em paralelo, veio o sinal do aumento da arrecadação, esse efeito acabou não se materializando. E pior, o governo também teve que recuar posteriormente, mas mesmo esse recuo ainda não trouxe um cenário de estabilidade, dado que a gente tem conversado aqui, que o legislativo, inclusive, pode barrar o decreto que o governo emitiu. Então, de fato, me parece
que a falta de uma política mais clara e que tenha base de apoio política, mesmo dentro do governo, isso acaba dificultando bastante a gestão da comunicação e isso acaba aumentando ainda mais o desgaste do governo como um todo e, particularmente, do ministro Haddad, que tem uma tarefa hercúlea de conseguir colocar as contas públicas em pé nesse cenário em que esquerda e direita não se entendem em como fazer esse mecanismo de ajuste. Perfeito. Rafael, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com Rafael Cortez, sócio da Tendências Consultoria. Sempre bem-vindo por aqui. Até uma próxima. Até uma próxima, Débora. Muito obrigado pela atenção. Fico à disposição. Uma boa tarde a você e uma boa tarde a quem está nos ouvindo. Até mais. Tchau, tchau.